Então, começando oficialmente a nossa aula de hoje, nós iremos tratar, a gente já começou a tratar, na verdade, né, no aspecto um pouquinho mais geral, na aula passada, sobre a nossa chamada responsabilidade civil objetiva. Então, nós colocamos ali alguns conceitos inaugurais, questões iniciais, a diferenciação em relação à responsabilidade civil subjetiva, em relação àqueles dois obstáculos, né, eu acho que fica bem exemplificada aquela ideia dos dois obstáculos, e hoje, portanto, nós adentraremos as nossas chamadas regras específicas sobre a nossa responsabilidade civil objetiva, perfeito? Então vamos lá, mandei o slide para vocês, e a gente vai começar estudando o nosso famoso artigo 932 da nossa codificação material, que diz respeito, vai consagrar, na verdade, as hipóteses de responsabilidade civil por atos praticados por terceiros, né? Então, não necessariamente a pessoa, lembra aquela ideia da conduta humana voluntária, né? O agente, que dentro dessa conduta humana voluntária tem a individualização, desde que ocorra o eventual ato ilícito, o dever a obrigação, melhor, né? De indenizar essa pessoa da vítima, pessoa do lesado, perfeito? Mas existem algumas modalidades que o nosso legislador estipulou para nós que diz respeito não necessariamente àquela responsabilidade direta, ou seja, essa conduta humana gerou esse dano e a conduta humana foi feita pelo indivíduo A e, portanto, esse indivíduo A deve ser ali obrigado a indenizar o sujeito B. Aqui não, aqui nós temos as hipóteses da chamada responsabilidade civil objetiva indireta ou por atos de outrem, tá? E nós temos algumas modalidades consagradas, portanto, dentro desse artigo 932 do nosso Código Civil, a começar, né, que é o caso talvez o mais famoso de todos, dos pais, né? Os pais, eles são responsáveis pelos atos praticados pelos filhos menores que estiverem sob sua autoridade e sob a sua companhia, tá? Aqui nós temos uma discussão polêmica, a gente vai enfrentar hoje, que diz respeito, opa, mas será que tem que estar, por exemplo, vamos imaginar, uma eventual guarda compartilhada, né? Esse sujeito fica com um genitor dentro de um estabelecimento, de um regime mínimo de visitas, né? E aí, dentro desse regime mínimo de visitas, esse menor ali vem a cometer um ato ilícito, né? Por exemplo, pegou a chave escondida ali do veículo do pai e bateu ali contra o carro de um terceiro. Será que a mãe não estava exercendo essa guarda provisória, essa guarda momentânea em relação a este filho, será ou não responsabilizada, né? A gente vai enfrentar isso. Além disso, nós também temos, por uma questão que acaba se assemelhando, isso foi alterado significativamente com o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Que é na questão do tutor ou do curador, né? Se tratando, portanto, antigamente de absolutamente incapazes ou relativamente incapazes, a depender da hipótese, lembrando que a nossa Lei 13.146 de 2015, que é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, acabou por excluir ali um grande rol previsto no artigo 3º do Código Civil e acabou tirando, né, as pessoas ali que tinham deficiências e passando para o rol do artigo 4º do Código Civil, que diz respeito ali às questões referentes à relatividade, à capacidade relativa destes indivíduos, perfeito? Só que o tutor e o curador, eles são responsáveis pelos pupilos e curatelados que estiverem nas mesmas condições anteriores, ou seja, autoridade e companhia, beleza? Um outro exemplo que é muito comum aí, vocês vão encontrar dentro da literatura uma vasta jurisprudência, doutrina, etc., que diz respeito ao empregador ou comitente, né, que são responsáveis pelos atos do seu empregado, perfeito? Serviçais e prepostos, beleza? Dentro desse exercício do trabalho ou em razão deste próprio exercício. Então, eventual empregado ali que está exercendo algo nesse sentido e acaba gerando um ato ilícito, evidentemente, desde que tenha uma ligação com esse serviço prestado, o empregador responde com este empregado através da responsabilidade civil objetiva indireta, beleza? É muito importante isso daqui porque a gente não tem a necessidade de se
provar, né, o vínculo de emprego, tá? Aqui nós temos uma relação de pressuposição. Então, vamos imaginar que não tem um vínculo empregatício decorrente dessa atividade que a pessoa está acabando de exercer. Mas naquele dia específico, ela estava fazendo um bico em relação a determinado estabelecimento comercial, e dentro desse bico, vamos dizer assim, ela acabou cometendo esse ato ilícito. Então, assim, não necessariamente precisa ter esse vínculo empregatício, basta que tenha essa pressuposição de que há uma relação ali de subordinação, claro, mediante ali alguns critérios a serem cumpridos, que este empregador ou comitente será responsabilizado. A gente vai entender isso depois também um pouquinho mais para frente, tá? Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, são responsáveis pelos atos danosos praticados pelos seus hóspedes, moradores e educandos, tá? Aqui, na verdade, nós temos algumas questões que a gente acaba abrangendo, né, em relação, por exemplo, ao ambiente de ensino. Vamos imaginar, a partir do momento que eventual criança, eventual adolescente encontra-se dentro desse ambiente de ensino, ele está sob responsabilidade da escola, perfeito? E também são responsáveis todos aqueles que contribuírem de forma gratuita no produto de crime, né? Até a concorrência da respectiva quantia. O que nós temos dentro disso daqui? Enunciado aprovado na sexta jornada de direito civil, que é o enunciado 558, que fala para nós, ó, são solidariamente responsáveis pela reparação civil, juntamente com os agentes públicos que praticaram atos de probidade administrativa, as pessoas, inclusive as jurídicas, que para eles concorreram ou deles se beneficiaram direta ou indiretamente. Perfeito? A gente vai entender aqui cada espécie de forma individualizada. Vamos lá, então. Perfeito? Antes disso, é importante a gente destacar, lembrando, a gente estava falando do artigo 932 até agora, e agora nós vamos falar do artigo 933, que vai falar, vai traduzir a ideia da chamada teoria do risco criado, né? Ou seja, são aquelas figuras em que a responsabilidade dessas pessoas não precisa, é independente da prova de culpa. Então, na verdade, nós temos um risco criado. Então, as pessoas que estão previstas, por exemplo, no artigo 932, o pai, por exemplo, mesmo, aqui é importante, mesmo que não haja culpa por parte dele, né, elas vão responder de forma objetiva pelos atos praticados pelo seu filho, perfeito? Mas é necessário que para essas pessoas responderem, né, é necessário provar a culpa daqueles pelos quais eles são responsáveis. Então aqui a gente tem um jogo, né? É nítido que para o pai, para os pais, você não precisa provar a culpa dele. Por exemplo, uma culpa em vigilando, que seria cogitar, né? Essa pessoa teve uma omissão ali em decorrência desse dever de observação em relação ao filho e não observou. Só que isso a gente não discute, O que a gente vai discutir é a culpa, de fato, desse filho que pegou o carro e atentou ali, às vezes, contra a vida de alguém, ou até mesmo em decorrência ali de um prejuízo patrimonial em determinados casos. Perfeito? Então, por isso que professor Álvaro Vilaça Azevedo, vocês bem sabem, bem conhecem ele, professor da USP, ele trabalha a ideia da nossa responsabilidade objetiva impura, a nossa responsabilidade objetiva indireta, ou seja, é um modelo que, na verdade, não é bem a responsabilidade civil objetiva, porque vai precisar se comprovar a culpa, mas não desse responsável, que detém ali esse dever, né? Mas sim a prova em relação a este outrem, ou seja, do empregado, do filho, e assim sucessivamente. Perfeito? Vamos lá. Aqui a gente começa a falar um pouquinho, de forma um pouquinho mais específica ali, do inciso, do inciso 1º do 932, tá? Vamos lá. Enunciado da 7ª Jornada de Direito Civil, que é proveniente do ano de 2015, enunciado 590, que fala para nós que a responsabilidade civil dos pais
pelos atos do filho e os menores previstos no artigo 932, inciso 1º do Código Civil, não obstante objetiva, pressupõe a demonstração da conduta imputada ao menor, caso fosse agente imputável, seria hábil para a sua responsabilização. Gente, aqui é importante, tá? Lembre-se que o menor, ele é considerado para nós, na responsabilidade civil, no modo geral, para a nossa teoria da responsabilidade civil, como inimputável. Ou seja, ele não tem aquela condição de discernimento para saber se algo é errado, ou pelo menos não tem a noção de discernimento para saber as consequências de eventuais atos. Perfeito? A gente estudou a inimputabilidade lá, quando a gente estava falando da conduta e do agente. Perfeito? Aqui, então, é muito interessante esse enunciado 590, que fala assim, é como se o menor fosse imputável, e a demonstração dessa culpa é o que vai caracterizar a responsabilidade do pai, mesmo ele respondendo de forma objetiva. Gente, peraí, eu só vou ligar o ar-condicionado aqui, mas eu preciso fechar minha porta, só um minuto. Senão depois falam que eu fico tirando gravata, abrindo o botão da camisa, enfim. Então, assim, é muito interessante essa situação, porque não que é um território meio que sem necessidade de prova. Precisa se provar. Por isso que o professor Álvaro de Vilaça Azevedo, ele vai falar para nós que, na verdade, é uma responsabilidade civil objetiva, mas é uma responsabilidade civil impura. Porque precisa, sim, cumprir ali um requisito mínimo de prova, mas essa prova vai ser considerada ali a esse sujeito, né? Por exemplo, dentro da modalidade que a gente está mais simplificando, o filho, perfeito? Então, é uma situação bem interessante. E também, para que os pais respondam objetivamente, é preciso provar, né, comprovar a culpa dos filhos, e para que os tutores ou curadores respondam também, é preciso comprovar a culpa dos tutelados ou curatelados. Para que os empregadores respondam, é preciso comprovar a culpa dos empregados, e assim sucessivamente. Então é fundamental, a gente não vai falar de culpa presumida, culpa em vigilando, culpa em elegendo, nada disso, que a responsabilidade desses agentes, ela é objetiva, mas é importante que precisa comprovar uma culpa, mas na verdade essa culpa refere-se a este outro agente. Então por isso que a responsabilidade civil indireta, porque na direta a gente responsabiliza de fato aquele agente que cometeu o ato ilícito. Aqui não, aqui nós vamos verificar esse agente que cometeu esse ato ilícito, provar essa culpa desse agente que cometeu esse ato ilícito, mas a gente pode ali responsabilizar outros agentes, de forma solidária, ou às vezes somente esse agente, conforme nós estudaremos também daqui a pouco, perfeito? Então, quando chega um caso desse, por exemplo, no escritório aí, vocês trabalham, estão fazendo estágio, enfim, vocês vão precisar confrontar elementos da responsabilidade civil objetiva, perfeito? Os nexos de causalidade, a nossa conduta propriamente dita, tá? A gente não vai falar de culpa, claro, e o dano, e a ponte, né? Nexo de causalidade. Mas também a gente vai precisar de alguns elementos referentes à culpa, ao elemento culpa, né? Então, é nítido que a gente vai confrontar alguns elementos de culpa presumida e alguns elementos da responsabilidade civil. Então, é muito importante a gente destacar que tanto na nossa culpa presumida, tanto na responsabilidade civil objetiva, é possível, por regra processual, estabelecer a nossa inversão do ônus da prova. Então, na verdade, seja uma modalidade, sim, às vezes de uma prova diabólica, algo nesse sentido, é possível, sim, que haja uma inversão do ônus da prova para se comprovar essa questão. Mas é nítido que na culpa presumida, nós temos ali a hipótese de uma responsabilidade subjetiva. Se a gente está falando de culpa que se presume, a gente está falando de responsabilidade subjetiva. Então, cabe ao réu provar que ele não agiu com culpa. Beleza? Dentro, então, de uma inversão do ônus da prova, se a culpa é presumida, está presumindo se a culpa. Como é que a gente vai romper essa ideia de presunção de culpa? A partir do momento
que esse réu, que essa pessoa que está respondendo por essa ação supostamente indenizatória, vamos dizer assim, consegue comprovar que ele não agiu com essa culpa. Perfeito. Não agiu? Beleza. Vai para o nexo de causalidade, enfim. Está fora no nosso seio da responsabilidade civil. Já a responsabilidade objetiva, essa comprovação de que, por exemplo, ele não agiu com culpa, vamos imaginar, né, o pai que teve ali uma situação envolvendo o filho, falar, não, mas olha lá, eu sempre fui o melhor pai, sempre eduquei ele nas melhores escolas, sempre dei assistência material, sempre dei assistência afetiva, sempre ensinei para o meu filho que era o certo, que era errado, mas mesmo assim ele pegou a chave do carro e foi lá e causou um acidente e matou 2 pessoas. Ou seja, ele está tentando minar a sua culpa. Mas aqui para nós, como se trata de uma responsabilidade civil objetiva, não basta que ele prove ali que ele de fato teve essa conduta, que ele foi lá, sempre agiu, nunca deixou o filho ali de uma forma negligente, nada disso. Mas isso não basta para essa responsabilidade civil objetiva indireta. Por quê? Porque aqui, essa responsabilidade desse agente é uma responsabilidade civil objetiva. Então, se ele está falando assim, ó, de melhor criação, o que ele está tentando afastar? A culpa. E aqui, para nós, isso não será suficiente. Eu estou falando que não existe como esse pai, essa mãe, fugir dessa responsabilidade, entre aspas. Claro que tem. Mas ele precisa, né, eles precisam, na verdade, comprovar excludente de nexo de causalidade. Perfeito? Nosso chamado, a gente sempre fala fato exclusivo ou fato concorrente da vítima, mas vamos colocar aqui entre aspas, culpa exclusiva da vítima ou culpa concorrente, culpa ou fato exclusivo, por exemplo, de terceiros, e também é nosso chamado fortuitos, né, nossos fortuitos externos, ou no nosso caso fortuito externo e a nossa força maior, a gente pode até entender como sinônimo hoje. Então, este pai, este tutor, este empregador, etc., ele pode sim ser eximido de responsabilidade, desde que prove excludente de nexo de causalidade. Por quê? Porque ele não vai poder ali afastar a sua culpa. Porque a culpa não vai ser um elemento. Perfeito? Então, não cabe ele nem tentar arguir qualquer questão de inexistência de culpa. Não cabe, não cabe, não cabe. Ele vai precisar provar ausência de nexo de causalidade, ou melhor ali, uma excludente de nexo de causalidade. Se ele comprovar isso, perfeito, né? Vamos imaginar que esse filho, é muito doido isso, mas esse filho ali, ele estava conduzindo um veículo, por mais que ele não tivesse uma licença, CNH, nada disso, mas aí uma pessoa estava embriagada, entrou num lugar impróprio para atravessar uma rua, ou foi empurrada por alguém, algo nesse sentido. Se ela entra sozinha, é fato exclusivo dela. Se ela é empurrada por alguém, é fato exclusivo de terceiro. Enfim, uma série de condições que daria para se provar, sim, o afastamento, mas mediante o nexo de causalidade, e nunca mediante a culpa. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, de forma específica, em relação à responsabilidade dos pais por atos dos filhos. Então, para que o pai ou a mãe responda pelos danos causados pelo filho, ele deve ter o último sob sua autoridade e companhia, nos termos do que enuncia nosso próprio artigo 932.1 do nosso Código Civil. E aqui é importante, né? Existia e existe, né, uma discussão muito grande se essa mãe ou se esse pai, que não estava sobre essa guarda direta desse filho, seria responsabilizado. Então, vamos imaginar que eu e minha ex-esposa, nós tivemos uma prole comum, e eu exerço uma guarda compartilhada com ela, perfeito? Então, lembrando, gente, guarda compartilhada não é diferente de guarda alternada. Guarda compartilhada, a criança tem uma residência fixa. Então, vamos imaginar que a residência fixa desse meu filho mora junto com a mãe, mas eu tenho ali uma visitação livre, tá? Então, reside dentro de uma residência fixa com a mãe, só que a mãe está exercendo essa autoridade até ali. A partir do momento que, entre aspas, eu retiro essa criança e levo, por exemplo, para alguma outra atividade, ela passa a ter a minha custódia, né, vamos dizer assim, ou seja, é minha autoridade e a minha companhia. Então, vamos imaginar
caso esse meu filho pegue daí o meu carro e vai e atropela alguém, que é a nossa possibilidade do exemplo aqui mais comum, né? Eu tive alguns casos próximos que, não assim, familiar, nada disso, mas colegas de Londrina que aconteceu isso, uma situação bem problemática, mas o que seria responsável? Seria eu e minha esposa, que nós dois exercemos uma guarda compartilhada. Será que seria somente eu? Será que seria somente minha esposa, que a residência seria fixa dela? Enfim, é uma discussão muito longa, né? Então, tem gente que entende que seria somente essa pessoa que exerce de forma mais direta em relação a essa guarda no momento que aconteceu esse ato ilícito, né? Tem gente que acaba entendendo que não, que seria a responsabilidade dos dois, enfim, tem posição para tudo que é lado, tá? Mas a gente vai começar com o enunciado 450, aprovado na 5ª Jornada de Direito Civil, que foi um evento proveniente do ano de 2011, que fala para nós, ó, considerando que a responsabilidade dos pais pelos atos danosos praticados pelos filhos menores é objetiva e não por culpa presumida, ambos os genitores no exercício do poder familiar são, em regra, solidariamente responsáveis por tais atos, ainda que estejam separados, ressalvado o direito de regresso em caso de culpa exclusiva de um dos genitores. Então, o que esse enunciado fala para nós? Bem, responsabilidade civil solidária. Vocês, aliás, essa obrigação solidária vocês já estudaram, né? Ou seja, esse credor, desculpa, ele pode cobrar tanto de um quanto do outro ou dos dois no mesmo tempo. E caso um pague, o outro pode ter ação de regresso para pagar a integralidade, pode ter ação de regresso mediante a metade, ou até mesmo esse enunciado está falando para nós que se ficar comprovado a culpa exclusiva de um dos genitores, caberia a esse genitor ser responsabilizado na integralidade, mas mediante ação de regresso. Por quê? Porque a vítima ela não pode ficar esperando essa discussão de solidariedade em relação a esses genitores, né? A gente precisa reparar essa vítima de forma integral o mais rápido possível, e esse é o nosso comando legal. Então, primeiro posicionamento em relação a isso. Mas, contudo, todavia, entretanto, Superior Tribunal de Justiça, nosso Tribunal da Cidadania, o Tribunal do nosso Direito Civil, falou para nós o seguinte, lá em 2016, ela acabou adotando, vamos dizer assim, uma posição contrária a esse enunciado. Vamos lá, então. Direito civil, responsabilidade civil, acidente de trânsito envolvendo menor, indenização aos pais do menor falecido, entendimento jurisprudencial, revisão, artigo 932, inciso 1º do Código Civil. A responsabilidade dos pais por filho menor, responsabilidade por ato ou fato de terceiro, a partir do advento do Código Civil de 2002, passou a embasar na teoria do risco para efeitos de indenização, de forma que as pessoas elencadas no artigo 932 do Código Civil respondem objetivamente, devendo se comprovar apenas a culpa na prática do ato ilícito daquele pelo qual são os pais responsáveis legalmente. Contudo, há uma exceção. Prestem atenção, hein? Há de que os pais respondem pelo filho incapaz que esteja sob sua autoridade e em sua companhia. Assim, os pais ou responsável que não exerce autoridade de fato sobre o filho, embora ainda detenham o poder familiar, não respondem por eles nos termos do inciso 1º do artigo 932 do nosso Código Civil. Na hipótese de atropelamento seguido de morte por culpa do condutor do veículo, sendo a vítima menor e de família de baixa renda, é devida a indenização por danos materiais consistente ali em um pensionamento mensal aos genitores do menor falecido, ainda que este não exercesse atividade remunerada, visto que se presume ajuda mútua entre os integrantes dessa família. Então aqui nós temos um posicionamento bem diferente do que o nosso enunciado 450 do CJF. Porque o enunciado 450 é o seguinte, os dois respondem. Os dois respondem. STJ em 2016 fala, não. Quem responde é aquele que de fato está com a companhia e a autoridade. E ainda mais recente, em 2017, nós tivemos ali um posicionamento da 4ª turma do ministro Luiz Felipe Salomão, que falou para nós o seguinte, ó. O artigo 932, inciso 1º do Código Civil, ao se referir à autoridade e companhia dos pais em relação aos filhos, quis explicitar o poder familiar,
A autoridade parental não se esguarda na guarda, compreendendo um plexo de deveres como proteção, cuidado, educação, informação, afeto, dentre outros, independente da vigilância investigativa e diária, sendo irrelevante a proximidade física no momento em que os menores venham a causar danos. Então, na verdade, nós temos aqui um posicionamento que acaba colocando, né, essa ideia de que esses pais seriam ali, sim, responsáveis, porque, na verdade, esse poder familiar está muito além da própria guarda. Então, essa autoridade parental acaba não se esgotando na guarda, e proteção, cuidado, educação, informação, afeto, são deveres ali que acabam sendo colocados. Perfeito? Vamos falar um pouquinho aqui de instituição hospitalar, o médico e nossa responsabilidade civil. A gente vai estudar mais aprofundadamente esse assunto, mas é importante a gente falar um pouquinho desse inciso 3º do artigo 932 do nosso Código Civil e falando um pouco mais especificamente sobre o enunciado 191 do CJF. Então, gente, vocês constatam... Opa, desliguei minha câmera sem querer. Vocês constatam que são várias as nossas lições provenientes dos enunciados doutrinários do CJF, e aqui não é diferente, tá? O que fala o enunciado 191 do CJF? Vamos lá. A instituição hospitalar privada responde, na forma do artigo 932 do Código Civil, pelos atos culposos praticados por médicos integrantes do seu corpo clínico. Então, nós temos aqui uma incidência, né, muito interessante sobre esse enunciado, sobre esse inciso 3º do nosso artigo 932 do Código Civil, que vem sendo aplicado vastamente aqui na nossa jurisprudência, tá? E eu destaquei aqui um arresto, né, do nosso Superior Tribunal de Justiça, que fala um pouquinho mais dos danos causados por médicos no interior dos hospitais, ó. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente consumidor pode ser assim sintetizada. 1. As obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação de serviços médicos e à supervisão do paciente. E pode ser que a responsabilidade objetiva da instituição, por ato próprio, ressurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado. Os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, tá? Eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade, se não concorreu para a ocorrência do dano. Aqui é um ponto importante, tá, gente? A gente vai estudar isso também lá na frente, quando a gente estiver falando da responsabilidade civil do médico, mas o negócio é o seguinte: se esse médico, que não possui um vínculo com o hospital e faz as cirurgias periódicas nesse hospital e comete um erro médico, você não pode responsabilizar o hospital em decorrência do parágrafo 4º do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, beleza? E quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados, aqui sim, ó, vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente à instituição hospitalar e o profissional responsável apurará a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima, de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição de natureza absoluta, sendo cabível ao juiz demonstrar a suficiência do paciente determinar a inversão do ônus da prova. Então, aqui, nós temos 3 possibilidades de responsabilização das sociedades empresárias hospitalares, e eu dei destaque para as 2 últimas, né, quando o médico não tem um vínculo de subordinação com esse hospital e comete um erro médico, o hospital nada tem a ver, mas quando esse médico faz cirurgias periódicas desse hospital, tem sim um vínculo ali em relação ao hospital e, portanto, existe uma solidariedade passiva dentro desse caso, perfeito? Ó, o Giovanni chegou. Aqui chegou o Giovanni mesmo, chegou o Shao Kahn. Beleza.
Além disso, esse inciso terceiro do nosso Código Civil, do artigo 932 do Código Civil, aplica também uma mesma lição em relação à súmula 492 do Supremo Tribunal Federal, que fala para nós, eu acho que isso aí já é um pouco mais de conhecimento público, né, porque todo mundo às vezes já acabou locando o carro, teve algum contato em relação a essa questão, mas fala para nós o seguinte, ó, a empresa locadora de veículos responde civil e solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro no uso do carro alugado. Então, existe um vínculo de confiança entre a locadora e o locatário, que está fundamentado dentro do inciso terceiro do artigo 932. Então, portanto, existe sim a responsabilidade da locadora por um dano proveniente do locatário em decorrência do acidente de trânsito. Então, por isso que nós temos uma série de preenchimentos de requisitos para que você consiga alocar um carro, né? Às vezes depositar um calção, passar o cartão, algo nesse sentido, né? E também é nítido que, caso não tenha nenhuma situação dessa hipótese, posteriormente, comprovada a sua culpa, né? Claro, a locadora pode mover uma ação de regresso para ali rever a integralidade das despesas despendidas por ela, perfeito? É o nosso próximo tema, né, por sinal, não à toa, né? Nosso chamado direito de regresso. Bem, nosso direito de regresso, acho que vocês já tiveram um mínimo de contato com ele, né? Que nada mais é a possibilidade, a facultas, né? Desse agente de poder ali mover uma ação contra essa pessoa que gerou, de fato, esse cometimento desse ato ilícito, para ali. Às vezes você pagou, né? E essa pessoa não pagou nada, você está querendo rever ali todas essas despesas que você acabou tendo. Perfeito? Vamos lá. Então, aquele que ressarcir o dano causado por outrem pode reaver o que tiver pago daquele por quem pagou, salvo se o causador do dano for o seu descendente, absoluta ou relativamente capaz. Então, aqui nós temos nosso direito de regresso do responsável contra o culpado. Só nos casos, portanto, que estão excluídos dos filhos, né? Menores, é claro, são os incapazes, se eles forem maiores, essa responsabilidade será direta deles, que nem cogita isso na cabeça de vocês, e também absoluta ou relativamente capaz, que acaba abrangendo um pouquinho mais o inciso segundo do 932, perfeito? Então, somente nas relações entre ascendentes e descendentes incapazes, né, não há o mencionado direito de regresso, pois quando o Código Civil foi elaborado, passava a ser moral uma demanda regressiva entre tais familiares. Só que cada vez mais está se tornando menos imoral, né? Por exemplo, uma pessoa me consultou ontem no escritório que é o seguinte, ela é separada, né, do cônjuge há algum tempo, foi fixado alimentos, esse cônjuge mora em São Paulo, ele tem empresa lá, enfim, e ele paga R$ 5.000 de pensão alimentícia. Só que a filha completou a maioridade e esse rapaz combinou com a filha de pagar diretamente a ela, né? Ou seja, sempre pagou ali mediante um depósito para a mãe, claro, né? A mãe acabava administrando, tinha ali o exercício dessa guarda, tinha as despesas, etc. E aí ele combinou sem uma ação revisional, sem um acordo feito por uma escritura pública dentro de um tabelionato, por uma conveniência verbal, decidiu ali passar esse valor exclusivamente à filha, sem passar ali, portanto, mais nada para a mãe. E aí a mãe me consultou, na verdade não foi a mãe que me consultou, foi o advogado da mãe, que é um colega meu, um pai de um colega meu, que é advogado, eu veio perguntar, pô, Arthur, o que você acha disso, o que você acha que dá para fazer, que não sei o quê. Então, assim, qual que é a treta? A filha que mora com a mãe começou a receber esses 5.000, não quer ajudar a mãe a pagar nada, tipo, em casa, não quer fazer, enfim. Então a treta daí eu até perguntei, né? Eu falei assim, mas a mãe quer processar quem? Deixa eu entender primeiro. Quer entrar com uma cumprimento de sentença de obrigação de alimentos, né? De exigibilidade da obrigação de alimentos contra o pai, que é nossa chamada execução de alimentos, que, sei lá, tá com alguma obrigação em relação a filho, o que ela quer, né? A gente precisa entender. Mas é uma situação interessante, porque o nosso código, quando ele foi elaborado, tinha essa ideia de não haver as ações entre pais e filhos, enfim.
Mas um outro ponto interessante, é uma pergunta bem específica, mas que poderia aparecer é o seguinte: eu e meu irmão, beleza. Meu irmão é mais tranquilo. Vamos imaginar que eu, quando era menor de idade, fui lá e cometi, melhor dizendo, um acidente lá que envolveu uma porrada de gente e a família teve que se desfazer de uma porrada de propriedade para conseguir indenizar essas pessoas. Poderia se questionar, né? Mas tá, direito à justiça, enfim. Mas e esse meu irmão? Ele não foi prejudicado? Que é nítido que o direito de herança só vai existir a partir do momento que há o falecimento dos, dos ascendentes, enfim, ou das pessoas que do autor da herança, da própria sucessão em si. Mas é justo meus pais venderem todo o patrimônio, boa parte desse patrimônio, para pagar uma indenização por um ato ilícito cometido por minha pessoa e meu irmão não ficar com quase nada? O que vocês acham disso? Queria saber a opinião de vocês. Será que meu irmão pode reclamar alguma coisa? Será que ele não tem direito a reclamar nada? Quando da abertura da sucessão dos meus pais, por exemplo, como que será visto isso? Se é que vai ser visto alguma coisa ou está resolvido? O que vocês acham disso daí? Quem que arrisca dar uma opinião? Vamos sistematizar assim. Meu irmão, ele pode reclamar? Qual o momento que será a reclamação dele? Ou não, ele não pode reclamar. O que vocês acham? Só que eu quero que vocês participem. Por favor. Se é uma mera expectativa de direito, ele não tem como que reclamar. Interessante. É um ponto interessante, porque se de fato não existe herança, né, é uma expectativa do direito. Só que eu faço uma pergunta em cima da sua resposta, Vinícius. Mas e se essa expectativa de direito chegou a hora dela ser exercida? Ou seja, foi aberta a sucessão dos meus pais. Essa expectativa não se tornou um direito? O que você acha? Não consigo entender, professor. Seguinte, você falou, é uma expectativa de direito. Claro, meus pais são vivos. Ou seja, ele não pode ter a herança porque meus pais são vivos. Mas e se meus pais falecerem? Abriu a sucessão. Essa expectativa de direito deixou de ser uma expectativa. Perfeito? Se transforma num direito ou não? Meu irmão pode reclamar alguma coisa quando do falecimento dos meus pais ou não? Nesse caso, eu acho que sim. Porque o negócio é bem doido mesmo. É uma parte que eu acho que eu devo ter comentado, provavelmente. Não comentei com o Antônio. O Antônio já foi meu aluno nas sessões. Comentei na aula de responsabilidade civil do ano passado. É visto como antecipação da legítima. Então é muito interessante isso daí, né? Por exemplo, vamos imaginar que meus pais deixaram um patrimônio lá de R$1 milhão. Vamos imaginar que eles pagaram, dentro de quando meu irmão cometeu esse ato ilícito, uma quantia ali que supera esses 50% do meu irmão. Então vai ser considerado uma antecipação de legítima, ou seja, já foi paga essa parte em relação ao meu irmão. Então, meu irmão, eu me coloquei na situação do meu irmão. Então, meu irmão, ele pode reclamar uma antecipação de legítima, porque os meus pais, entre aspas, quando pagaram essa indenização, eles já, aspas, pagaram o meu quinhão dentro do inventário. Então, é um ponto interessante aí que acaba tendo, que foi um negócio que foi discutido pra caramba aí no âmbito jurisprudencial, mas hoje, por enquanto, nós temos esse posicionamento, ou seja, esse menor que teve uma despesa gigantesca é visto, portanto, como uma antecipação da legítima, perfeito? Que não parece ser justo, né? Vamos imaginar, meus pais pagaram 500 mil para indenizar todo mundo lá, sem correção, sem nada, vamos imaginar dentro dessa situação, passaram-se 20 anos, meus pais faleceram, e aí eu teria direito a 500 mil, meu irmão teria direito a 500 mil, ou seja, meu irmão, na verdade, ficaria com 1 milhão, né? Porque ele já deu esse prejuízo gigantesco dos meus pais, então, na verdade, é visto como uma antecipação de legítima para compensar esse prejuízo dado. Então, Vinícius, obrigado pela participação. De fato, você tem razão em relação à tese, que é uma expectativa do direito, mas ele pode ser exercido quando do momento da abertura do inventário. Beleza? Bem, na hipótese do artigo 934, o empregador e o comitente somente poderão agir regressivamente contra o empregado ou preposto se estes tiverem causado o dano com dolo ou culpa.
Então, uma outra hipótese aqui, né, enunciado 44 do CJF, e também enunciado 453 da quinta jornada, que fala para nós que, pela previsão do artigo 942, parágrafo único do Código Civil, haverá solidariedade entre todos os sujeitos elencados em todos os incisos do artigo 932. Desse modo, reconhecida a solidariedade em relação à vítima, né? Então, na via regressiva, a indenização atribuída a cada agente será fixada proporcionalmente à sua contribuição para o evento danoso. Beleza? Nossa, esse artigo aqui é louco, hein? Isso aqui eu coloquei no trabalho ano passado da turma lá. A turma ficou doida. Bem, aqui a gente tem um ponto de reforma trabalhista, mas deixa isso para o professor Eduardo. 932. Vamos lá. Mário Luiz Delgado. Eu citei o Mário Luiz Delgado. E o Jones Figueiredo também hoje na minha dissertação. Artigo 928 do Código Civil. Ó, prestem atenção. Que isso aqui é doido. É uma exceção, tá? O incapaz responde pelos prejuízos que causar. Aí começa a embaralhar a mente. Porra, até agora falando que o incapaz não tem imputabilidade, como ele pode responder pelos prejuízos que ele acaba causando? Vírgula. Se as pessoas por ele responsáveis, ou seja, os pais ou aqueles que exercem esse poder familiar, e os tutores ou os curadores, não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de meios suficientes. Parágrafo único. A indenização prevista nesse artigo, que deverá ser equitativa, não terá lugar se privar do necessário e incapaz das pessoas que dele dependam. Aqui nós temos alguns exemplos. Mas eu lembro que eu falava muito do MC Pedrinho, acho que era MC Pedrinho, né? Que era um piazinho que fez um sucesso, acho que hoje ele já tem uns 19 anos e tal. Mas hoje também é cada vez mais comum, o Vinícius Júnior, é isso aí, que agora sai com 18 anos, mas faz pré-contrato lá com o Real Madrid com 16 anos, e recebe não sei quantos milhões de reais, né? Então vamos imaginar que um jogador de futebol, ou melhor, um funkeiro, né? Mais fácil no funkeiro. Que agora nós temos ali algumas regras, né, em relação ao jogador de futebol. Mas vamos imaginar um funkeiro que tem lá, sei lá, no alto dos seus 3 anos de idade, e ele já está ganhando uma puta fortuna, né? Sei lá, tem contrato com o Godzilla, sei lá, o que a gente pode cogitar aqui. Passou a pandemia, ele consegue fazer os shows ali dentro das possibilidades, né? Tem que se matinê, enfim. E aí ele começa a acumular 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. E aí ele acaba lá, pega o carro do pai uma hora e acaba matando 2 pessoas dentro de um acidente de trânsito. O que nós responderíamos se a gente não tivesse visto esse artigo 928 do Código Civil? Ele é inimputável, os pais respondem ali de forma solidária, né, em relação ao filho. Aliás, os pais respondem, né, A e B, pai A e pai B, né, vamos dizer assim. Solidariedade entre os dois e não com o filho. E é isso. Só que vamos imaginar que os familiares dessas vítimas, eles entram lá com uma ação e falam, pô, esse cara aí é um milionário, né? Só que se constata dentro do âmbito processual que, na verdade, os pais não possuem nenhuma renda, nenhum patrimônio. Sei que é uma hipótese bem velada, mas é uma possibilidade, né? Não tem propriedade, não tem como pagar essa obrigação, essa indenização ali, sobretudo em relação a essa grande capacidade desse artista, né? Que acaba ali ganhando milhões em relação a essas questões que também devem ser consideradas, né? Claro que sem combatendo o enriquecimento sem causa. Então, o nosso legislador elencou esse artigo 928 do Código Civil falando o seguinte: se os pais, tutores ou curadores não tiverem a possibilidade de pagar essa indenização, mas essa pessoa curatelada, tutelada ou menor tiver, ou seja, tiver ali um patrimônio gigantesco, esse menor, como um regime de exceção, poderá pagar esta indenização. Perfeito?
É nítido, né? Tem muita gente que vai criticar esse dispositivo. Ixi, muita gente critica esse dispositivo. Mas eu destaquei para vocês o Johnny Figueiredo e o Mário Luiz Delgado, que eles acabam indicando que quando a gente olha para a legislação comparada, sobretudo para os grandes códigos civis, né? O BGB, que é o Código Civil Alemão, o Código Italiano, o Código Francês, o Código Civil Português, todos estes têm um dispositivo mais ou menos dentro desse sentido. Perfeito? Então a gente poderia colocar, né? Pô, mas será que não existe uma contradição entre o inciso 1º do 932 e esse 928 do Código Civil? Porque lá fala que os pais respondem. E aqui está falando que o filho pode responder. Então, é nítido, né? Que, na verdade, essa contradição é somente uma contradição aparente. Porque no plano prático não acontece isso. Por quê? Porque, por esses dois dispositivos, havia uma responsabilidade dos pais, tutores e curadores em relação aos filhos menores tutelados e curatelados de forma solidária. Perfeito? E a discussão que a gente tem, por exemplo, em relação a essas pessoas que são donos de estabelecimento de ensino, né? Que acabam ali exercendo a questão desse poder em relação a esses educandos menores que estiverem sob sua autoridade, né? Mas, na verdade, nós temos essa fundamentação por um outro dispositivo, né? Na verdade, não é esse inciso 1º que a gente indeniza e a gente imputa a responsabilização perante os estabelecimentos de ensino, né? Mas, novamente, nos casos envolvendo ascendente e descendente, pai e filho, não é possível direito de regresso. Mas, se a gente pegar esse artigo 928 do Código Civil, nós vamos enxergar que essa responsabilidade do incapaz é uma responsabilidade civil subsidiária e não solidária. Perfeito? Subsidiária e não solidária. Ou seja, tenta atingir primeiro o patrimônio dos pais. Não atingiu? Vai no patrimônio do filho. Subsidiária é essa escadinha, né? Você tenta e um e vai para outro. Caso não cumpra ali no primeiro degrau. Já na responsabilidade solidária, não. Você pisa nos dois ao mesmo tempo. Perfeito? O Shao Kahn aí dando presença. Então, nós temos duas hipóteses. Primeira hipótese. Nos casos em que os pais, tutores e curadores não respondem aos seus filhos, tutelados e curatelados, pois são os últimos e não estão sob sua autoridade e companhia. E também nas situações em que os responsáveis não tenham meios suficientes para arcar com os prejuízos. Então, na primeira hipótese, aquela ideia de exercer essa guarda, esse poder familiar de uma forma imediata, exatamente. E a segunda possibilidade é caso eles não possuam meios pecuniários, enfim, patrimoniais suficientes para arcar com os prejuízos. Olha que interessante, ó, STJ de 2013, o informativo 515, ó. O Código Civil, no seu artigo 932, trata das hipóteses em que a responsabilidade civil pode ser atribuída a quem não seja o causador do dano. A exemplo da responsabilidade dos genitores pelos atos cometidos por seus filhos menores, inciso 1º do 932, que constitui modalidade de responsabilidade objetiva decorrente do exercício do poder familiar. É certo que, conforme o 942, parágrafo único do Código Civil, são, aspas, são solidariamente responsáveis os autores, os coautores e as demandas e as pessoas designadas no artigo 932. Fecha aspas. Todavia, o referido dispositivo legal deve ser interpretado em conjunto com os artigos 928 e 934 do Código Civil, que tratam, respectivamente, da responsabilidade subsidiária, 928, e 934, que é a responsabilidade civil mitigada do incapaz e da inexistência do direito de regresso em face do descendente absoluto ou relativamente capaz. Ponto. Gente, presta atenção aqui, ó. Destarte, o patrimônio do filho menor somente pode responder pelos prejuízos causados a outrem se as pessoas por ele responsáveis não tiverem obrigação de fazê-lo ou não dispuserem de efeito de meios suficientes, ou seja, esse duplo requisito. Tá? Mesmo assim, nos termos do parágrafo único do 928, se for o caso do atingimento do patrimônio do menor, a indenização será equitativa e não terá lugar de se privar do necessário incapaz ou as pessoas que dele dependam,
Portanto, deve-se concluir que o filho menor não é responsável solidário com os seus genitores pelos danos causados, mas sim subsidiário. E um outro ponto, gente, aqui quando a gente fala de responsabilidade equitativa, é dessa possibilidade que ele tem de fazer esse pagamento. E um outro ponto mais fundamental, se a gente está falando de menor, a gente tem que tentar ainda mais buscar a dignidade da pessoa humana em relação a ele. Então, se for privar, se for para deixar ele dentro de um estado de miserabilidade ou algo nesse sentido, o nosso código não vai permitir. Então, na verdade, é algo, sabe, equilibrado, beleza? Então, como que a gente acaba vendo, como que é que fica no plano prático essa responsabilidade ali dos pais, dos tutores, dos curadores em relação aos incapazes, né? Será que eles seriam responsáveis solidários ou eles teriam ali um benefício, né, de subsidiariedade em relação a essas pessoas? Então, olha esse enunciado 40 do nosso CJF. Artigo 928, ó. O incapaz responde pelos prejuízos que causar de maneira subsidiária ou excepcionalmente, como devedor principal, na hipótese do ressarcimento devido pelos adolescentes que praticarem atos infracionais nos termos do artigo 116 do Estatuto da Criança e do Adolescente, no âmbito das medidas socioeducativas ali previstas. Então, nós temos a possibilidade, sim, até mesmo de uma responsabilidade direta, né, desse menor, nos casos de atos infracionais, e também tem um outro caso que é bem específico do Código Civil, que é aquele caso de dolo, né, que a pessoa já é relativamente capaz e exerce um dolo, porque ali ele já está tendo aquela, vamos dizer assim, na visão do legislador, aquela malícia e ele responde também diretamente. Então, vamos imaginar que o menor, relativamente incapaz, tem ele dos seus 17 anos de idade, pega um cheque, vence esse cheque falso, e loca um apartamento com esse cheque falso, esse credor, né, esse possuidor desse apartamento, enfim, a pessoa que está locando esse apartamento, pode ali entrar com uma ação direta contra esse menor, tá? Claro que sempre recomendo entrar contra os dois, menores e os pais, mas é possível também, em caso de dolo ali, específico do menor, também essa possibilidade, tá bem? E fala também aqui, enunciado 41, ó, a única hipótese que poderá haver responsabilidade solidária do menor de 18 anos com seus pais é ter sido emancipado nos termos do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1º do Código Civil. Então, o que a gente tem que concluir aqui? Ó? Que diante da sistemática do novo Código Civil, no caso aqui do enunciado, na verdade, esse propósito foi pelo José Fernando Simão, né, um professor que eu acabo sempre fazendo menção, brilhante, sempre está aqui na UEL, que quer que seja a pessoa relativamente ou absolutamente capaz, sua responsabilidade será subsidiária sempre que seus representantes tiverem o dever de indenizar os danos por ela causados, bem como dispuserem de meios suficientes para fazer. Perfeito? Olha aqui, ó. Jurisprudência de São Paulo. Ressarcimento de danos, pichação de muro de escola municipal, ato infracional praticado por menores. Ação proposta em face de incapazes, inobservância das condições do artigo 928 do Código Civil. As consequências civis dos atos danosos praticados pelo incapaz devem ser imputadas primeiramente aos pais. Então, aqui, na verdade, tem mesmo uma situação aqui em relação a essa responsabilidade. Aos pais, mesmo em caso de ato infracional. Para a gente finalizar esse parágrafo único do artigo 928, eu coloquei 298, mas é claro que é 928, que é aquela ideia que eu já comentei para vocês, que não pode privar esse menor em relação ao seu patrimônio de forma não equânime. Que é Estatuto do Patrimônio Mínimo, Luiz Edson Fachin, também citei hoje, na dissertação, piso mínimo de direitos, que fala para nós, o enunciado 39, para a gente finalizar. Ó, a impossibilidade de privação do necessário à pessoa, prevista no artigo 928 do Código Civil, traduz um dever de indenização equitativa, informado pelo princípio constitucional da proteção à dignidade da pessoa humana. Como consequência, também os pais, tutores e curadores serão beneficiados pelo limite humanitário do dever de indenizar, de modo que a passagem ao patrimônio do incapaz se dará não quando esgotados todos os seus recursos do responsável, mas quando reduzidos estes ao montante necessário à manutenção da sua integridade. Perfeito? Então, é isso. Beleza? Alguém tem alguma dúvida aí? De boa? Tranquilo?
se não tem dúvida, uma boa noite a todos e todas. E nos vemos nesse mesmo bate-canal na quinta-feira, né?